E aí, bom dia patriota, tudo bem? Eu tava olhando aqui uma camiseta da Jumentos, um time de futebol que meu filho e os amigos deles criaram lá no Instituto Federal para jogar os intercursos, né, os interclasses do IF. Ó. Aqui a camisetinha, ó, Jumentos, né? Gustavo aqui com patrocínio, tudo. E eu tava olhando um detalhezinho, cara. Além aqui do logo do IF, né? Tem aqui uma bandeirinha do Brasil. Lembrei também que nos uniformes do Instituto Federal, né, tem bandeiras do Brasil. Mato Grosso do Sul e Brasil agora tá o uniforme novo, né? Minha filha também estuda ali, enfim, ganhou o uniforme esses dias. Pois é, e aí a gente está vendo aí dois sujeitos ridículos e patéticos. Eu estou me referindo, é claro, né, a Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, que estão aí endossando essas taxações que o Donald Trump está fazendo sobre o Brasil. O que eu tenho contra Donald Trump? Cara, que exploda Donald Trump. Ele é presidente dos Estados Unidos, né? Então ele defende os interesses do país dele e nós, se formos de fato patriotas, vamos defender os nossos interesses. É curioso que eu estou com a camiseta do Capitão América. Esse sim, um herói da liberdade. Esse sim, eu tenho uma cena do Capitão América que não sai da minha cabeça. Ele numa conversa com o Visão, nos filmes, né? Sobre né, o Visão se matar, se entregar, né? Para destruir a joia da joia da mente, né? É a joia da mente? É. E aí o Visão fala que uma vida não deveria valer tanto assim. E o capitão diz, não, pelo contrário, uma vida deve ser sempre protegida, independente dos interesses, né, maiores. Então o Capitão América sim, é um herói da liberdade. Trump não é. Trump só defende os interesses dele e no máximo da parte dos Estados Unidos que ele acha interessante. Que nem é todos os Estados Unidos. Mas enfim, é o presidente deles e que se exploda. Não tem nada a ver com isso não. Meu negócio é o Brasil. E aí você vê gente defendendo taxações das exportações brasileiras. Vão prejudicar o Brasil em muita coisa. O Mato Grosso do Sul mesmo exporta minério, exporta soja, exporta carne, exporta frango. Boa parte das nossas exportações é para os Estados Unidos. A China é o nosso maior comprador, mas isso não quer dizer que não hajam outros. Os Estados Unidos são o segundo maior comprador do Brasil inteiro e do Mato Grosso do Sul também. E em alguns casos é tão bizarro que um estado bastante de direita como São Paulo e o outro mais ainda, Santa Catarina, tem suas exportações, a maioria absoluta, para os Estados Unidos. É quem mais vai perder com essas taxações do Trump. E estão comemorando essa presepada. Tudo para libertar o indivíduo lá que tentou dar um golpe de Estado. Né? Golpe de Estado é crime, está no Código Penal. Ah, mas o Código Penal não, cara, está escrito lá que é crime, então eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei, eu sou leigo em direito, mas o que eu sei é que se existe uma lei dizendo que não pode fazer uma coisa, então então não pode fazer aquela coisa, né? E aí diz, se fizer tantos anos de cadeia, para isso, para aquilo, então vai acontecer, o julgamento dos povos vai sair agora, acho que em agosto, sei lá, uma coisa assim. Resumindo, estão pedindo aí sanções, né? O Trump usou, eu até acho que o Trump, até falei isso para meus alunos esses dias, agora ontem, o Trump está usando a questão Bolsonaro e até a questão redes sociais para conseguir lá as taxações que ele quer. Ele taca 50% para conseguir 10%, ele joga Bolsonaro na conversa para que fique, oh meu Deus, né? Vai apoiar o Bolsonaro, então vou dar o que ele quer dinheiro. No fim das contas, ele é um negociador, bem mequetrefe, porque as táticas são ridículas, mas ele teve sucesso na vida, isso é inegável, é um bilionário. Quem sou eu para falar de bilionário, né? Sobre como ganhar dinheiro. Mas assim, ele não é presidente do Brasil, ele não defende os interesses do Brasil. Se o que o Trump fizer for bom para os Estados Unidos, é bom para os Estados Unidos. Isso afeta a gente, talvez, quem sabe, todavia, contudo, não sei. O que eu sei é que taxar nossos produtos lá fora vai dificultar nossas exportações. Nossas exportações garantem um dinheiro para a gente. E com os Estados Unidos a gente é deficitário. Até o Lula abordou essa questão. Aliás, falando em Lula, o Trump deu um presentão para o Lula, né? Transformou o Lula num patriota.
É o Lula agora que está dizendo aí, não, temos que defender os interesses do agronegócio, os interesses da indústria brasileira, temos que não sei o que lá, temos que ir na OMC, reclamar das taxações e vamos negociar e tal, né, vamos. O Lula virou um patriota, um líder, ó, que legal, né, do patriotismo brasileiro, agora é o Lula. Enquanto o Bolsonaro e seus filhos, patéticos mais uma vez, estão aí virando, né, com o perdão da palavra, se abaixando, né? Enfim, um negócio ridículo, se entregando para os Estados Unidos, entregando o Brasil, rifando o Brasil para os Estados Unidos, chantageando o Brasil com sanções, se não libertarem o papaizinho lá. É um negócio bizarro, entreguismo. Leonel de Moura Brizola, né? Me lembro dele agora aqui. Estes entreguistas, esses caras estão costeando o alambrado para entregar a Petrobras para esses caras, para entregar o Estado brasileiro, para entregar ao Brasil, né? Para os internacionais, para os estrangeiros, para os americanos. Ei, Brizola, velho, Brizola, eu senti vergonha desses caras. Bando de frouxo, né? Bando de políticozinho de merda. Tenha santa paciência. Como assim, gente? Prejudicar a economia brasileira por uma questão política eleitoral. Vai prejudicar o agronegócio, velho. O agronegócio, que é tão anti-Lula e tão a favor de Bolsonaro. A indústria brasileira, que já nem é tão lá essas coisas, porque parou de investir nos anos 70, né, final dos anos 70, a gente vive uma desindustrialização, apesar de que agora, depois de muito tempo, né, o Alckmin comandou um projeto de reestruturação industrial que vai demorar um pouco para funcionar, né, e depende de continuar também, às vezes troca o governo, acaba o programa, aí fica difícil, mas o Alckmin está tocando uma reindustrialização, com apoio do Estado, lógico, né? Porque esperar que empresário invista dinheiro que vai dar retorno em 10, 20, 30 anos, não vai rolar, nunca rolou em lugar nenhum do mundo. Esse papo de liberalismo é bom para ficar falando em videozinho de podcast, mas na prática ninguém é. Estados Unidos nunca foi de verdade liberal. Olha o que o Trump está fazendo. Essas taxações aí não tem nada de liberalismo, pelo contrário, isso é antiliberal. Dificultar relações comerciais, criar problemas para relações comerciais é antiliberal, né? Trump não é liberal, nunca foi. Bolsonaro também nunca foi, apesar do discursinho, nunca foi. Bolsonaro é pior ainda, que o Trump pelo menos é um cara do setor privado, né? E o Bolsonaro é funcionário público, como eu sou. Mas eu não fico falando, o Estado tem que desaparecer. Não, servidor público que defende o fim do Estado, que loucura é essa? Tá doido? Né? Imagina o fim do Estado no Brasil e a gente na pandemia sem o SUS. Olha que coisa. O SUS é maravilhoso? Não é, mas faz coisas maravilhosas. Se você olhar algumas questões pontuais, a gente é um exemplo do mundo. Vacinação é um deles, né? Exemplo mesmo. Talento absoluto, organização e estrutura sistemicamente espalhadas pelo Brasil. As unidades de saúde que vacinam os brasileiros. Dá para vacinar 2 milhões por dia. Já pensou se o presidente comprasse vacina no prazo? Olha só, talvez a gente teria umas 400 mil mortes a menos, que é bem naquele período ali de 2021. A Pfizer ofereceu a vacina para entregar em dezembro, mas ela só chegou em fevereiro. Olha que coisa, dá para ter vacinado uns 80, 90 milhões de pessoas no mês de janeiro de 21 e evitado centenas de milhares de mortes. Pois é. Desse crime, Bolsonaro não vai pagar, porque esse é difícil, né, de levar isso adiante, mas deveria. Voltando às sanções, é uma aberração, E o pior, além de transformar o Lula num patriota, pior assim, pior para eles, né? O Trump está transformando agora, jogando o Brasil no colo da China. Porque você pressiona, foi o que aconteceu com a Rússia por outro motivo, a Rússia invadiu a Ucrânia e aí ficou lá, bloquearam ela comercialmente, tiraram ela do sistema de pagamentos global, do SWIFT, né, o meio de pagamentos global, não podia fazer negócios, bloqueou recursos russos em bancos estrangeiros, a Rússia, nossa, vai falir, vai quebrar a economia, pois é, não quebrou, né, são 3 anos e meio de guerra, ela continua lá firme e forte, até cresceu a economia russa nos últimos anos. E quem é que salvou a Rússia? A China. Falou, não, tudo bem, não dá para usar o euro e o dólar, mas a gente pode negociar na moeda própria, yuan e rublo. É daí que surgiu, aliás, essa ideia de moeda dos BRICS. A China não quer moeda de BRICS. Isso é papo furado, de gente doida. A China é o país que mais tem dólares no mundo, fora os Estados Unidos. Ela tem reservas de bilhões de dólares. Aliás, trilhões de dólares. Por que a China quer acabar com o dólar? Não precisa, ela controla o dólar, quase, hoje em dia.
É o maior credor dos Estados Unidos e a China. A maior dívida dos Estados Unidos externa é com a China. Patriota, você não sabia, mas os Estados Unidos têm dívida externa, bem maior que a nossa, inclusive. Bem mais próxima do valor do PIB deles do que a nossa, inclusive. Aliás, acho que, se eu não me engano, é até maior que o PIB, se eu não estou enganado. Mas isso aí é irrelevante. A questão é que é uma dívida gigante. E quem tem mais títulos da dívida americana é a China. Olha que coisa. A China não tem interesse em acabar com a questão do dólar. Esse papo de moeda dos BRICS é bobagem, é só desculpinha. O que a China quer é comércio, isso sim, a tal da nova Rota da Seda. Expliquei isso ontem, aliás, numa turma de Geografia 4. A Rota Bioceânica, a recente ferrovia que foi lançada agora em parceria com a China, que vai ligar o interior do Brasil ao Peru, aos portos do Oceano Pacífico, facilitando o comércio, tirando a necessidade de passar pelo Canal do Panamá. Então, no final das contas, os Estados Unidos estão jogando o Brasil cada vez mais no colo da China. Antes era por opção. Lula se interessa, então. Agora não, agora é obrigação. Não fazer o quê? Você bloqueia daqui, a gente caça um caminho. A arte da guerra, né, do Shinzo. Você não deve bloquear seu inimigo a ponto dele ter que tomar uma decisão, sei lá, né, de última chance. Não estamos ainda nesse ponto, mas o Brasil vai cada vez mais se aproximar de quem pode nos ajudar comercialmente, e esse país é a China. Então não há nada de inteligente nessa estratégia do Trump. Né? Ele é um Vargas remodelado para o século XXI. Ele quer recriar a indústria americana, dificultando as importações de produtos para eles. Então aí não importa mais o aço brasileiro, vai ter que produzir aço lá nos Estados Unidos. Vai funcionar? Vai ficar mais caro, vai gerar inflação, talvez ele tenha problemas de popularidade. Por isso que essas taxações, ele lançou aquelas em abril, a maioria nem entrou em operação de verdade, a maioria ele negociou, era só para fazer a mídia, né, ficar repercutindo os twitters da vida, as redes sociais, Trump é o cara, não sei o que, pois é, largou mão tudo, deixou todo mundo aí chupando o dedo. Acho que até que vai acontecer isso com essa do Brasil também. E de novo, ele não está nem aí para Bolsonaro e coisa. Por que ele se preocuparia com Bolsonaro, um sujeito patético e medíocre? Não é nada disso. Ele está usando isso para ganhar, né, na questão econômica, é óbvio. Acorda, né? Acorda, Brasil, como se diria antigamente. Mas, viva a liberdade. Esse sim, Capitão América é o cara, né? E, patriota somos nós. Patriotas são nossos alunos, né? São nossos estudantes que estudam e que trabalham e que buscam melhorar cada dia mais esse país abençoado que nós temos. Beijos, abraços, felicidades.